6 de dezembro de 1917. Halifax, Nova Escócia, Canadá. 8h45 da manhã. Vincent Coleman estava sentado em sua mesa no escritório de telégrafos da estação ferroviária de Richmond, 45 anos, pai de 3 filhos, telegrafista há 20 anos. Seus dedos dançavam sobre as teclas do telégrafo, enviando mensagens rotineiras sobre horários de trens, cargas, destinos. Era um dia frio. Neve leve caía sobre o porto. Através da janela, ele podia ver o Narrows, o estreito canal de água que conectava o porto de Halifax ao Oceano Atlântico. Dezenas de navios estavam ancorados, esperando para formar comboios rumo à Europa. A Primeira Guerra Mundial estava em seu 3º ano sangrento. Halifax era o porto de partida mais importante da América do Norte. Dali saíam os suprimentos que mantinham os aliados vivos: comida, munição, armas, combustível. Sem Halifax, a Grã-Bretanha morreria de fome. Vincent não estava pensando em guerra naquele momento. Estava pensando em sua filha mais nova, que completaria 7 anos no dia seguinte. Ele havia prometido a ela uma festa, talvez um bolo de chocolate se conseguisse açúcar no mercado. Então, através da janela, ele viu 2 navios, no meio do Narrows, muito próximos, próximos demais, e então a colisão. O som foi surdo, distante, mas inconfundível. Metal rasgando metal. Vincent se levantou, olhando pela janela. Fumaça começava a subir de um dos navios. Fumaça escura, densa, com um tom alaranjado na base. Fogo. Outros trabalhadores correram para a janela. Apontavam, discutiam. Alguns já pegavam seus casacos, prontos para ir embora, fugir do porto. Mas Vincent Coleman ficou parado, olhando fixamente para o navio em chamas. Ele conhecia aquele navio. Não o nome, não a tripulação, mas ele sabia o que estava dentro, porque Halifax era um porto de guerra. E Vincent Coleman era o homem que recebia as manifestações de carga. Ele sabia exatamente o que cada navio transportava. E aquele navio específico, o Mont Blanc, havia declarado sua carga 2 dias antes. Explosivos. Toneladas e toneladas de explosivos. Vincent olhou para o relógio na parede. 8h48. Depois, olhou para o quadro de horários. O trem número 10, vindo de St. John, New Brunswick, estava programado para chegar à estação em 15 minutos. 300 passageiros, a maioria refugiados de guerra, famílias fugindo da Europa destruída procurando segurança no Canadá. O trem estava vindo direto para Halifax, direto para o porto, direto para o navio, em chamas cheio de explosivos. Vincent Coleman voltou para sua mesa, sentou-se, colocou os dedos sobre as teclas do telégrafo e começou a digitar. Seus colegas gritaram: "Coleman, saia daí, o navio vai explodir." Ele não respondeu. Apenas continuou digitando. Mensagem urgente. Parem o trem número 10. Navio de munição pegando fogo no porto. Explosão iminente. Repito. Parem o trem. Enviou. Esperou pela confirmação. Os segundos passavam como horas. Fumaça negra cobria o céu lá fora. Pessoas corriam pelas ruas, fugindo do porto. Mães carregando crianças. Homens gritando avisos. A confirmação chegou. Mensagem recebida. Trem sendo desviado. Vincent Coleman se levantou. Tinha tempo de correr agora. Talvez 10 minutos. Talvez menos. Podia sair, encontrar sua família, se esconder. Ele olhou pela janela uma última vez. O Mont Blanc estava completamente em chamas agora. Uma tocha gigante de 100 metros flutuando no porto. E então, lentamente, quase graciosamente, o navio começou a derivar em direção ao Pier 6, onde estava ancorado. Vincent Coleman nunca saiu do prédio, porque o que aconteceu 9 minutos depois não foi uma explosão. Foi o fim do mundo. Para entender o que aconteceu em Halifax naquela manhã de dezembro, você precisa entender o que era o Mont Blanc. Ele não era um navio de guerra. Era um cargueiro francês comum. 3.121 toneladas. Construído em 1899. Nada de especial. Tinha transportado açúcar, algodão, grãos. Era velho, lento, sem armamento. Mas em dezembro de 1917,
o Mont Blanc estava carregado com algo que o transformou na maior arma não nuclear já criada pelo homem. No porão do navio, 300 toneladas de ácido pícrico, 200 toneladas de TNT, 10 toneladas de guncotton, algodão pólvora. No convés, 35 toneladas de benzeno em barris de metal. Se você não é químico, esses nomes talvez não signifiquem muito. Então, deixe-me traduzir. Ácido pícrico é um explosivo amarelo altamente instável, usado em granadas e torpedos. É tão sensível que qualquer impacto forte pode detoná-lo. 2.300 toneladas era o suficiente para destruir uma cidade pequena. TNT você provavelmente conhece. É o padrão pelo qual todas as explosões são medidas. 200 toneladas de TNT puro. Guncotton é nitrocelulose, basicamente dinamite em forma de algodão. Queima tão rápido que cria uma onda de choque capaz de pulverizar concreto. E benzeno? Benzeno é um combustível líquido extremamente inflamável. 35 toneladas dele, armazenadas em barris no convés, expostas ao ar livre. Juntos, esses materiais representavam cerca de 2.900 toneladas de explosivos de alta potência. Para comparação, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945 tinha uma potência equivalente a 15.000 toneladas de TNT. O Mont Blanc tinha quase 3.000 toneladas. Não era uma bomba atômica, mas era a coisa mais próxima que a humanidade havia criado até aquele momento. E estava navegando livremente, sem escolta, sem sinalização de perigo, através de um dos portos mais movimentados da América do Norte. Por quê? Porque a França precisava desesperadamente desses explosivos. As trincheiras da frente ocidental consumiam milhões de projéteis por semana. Sem munição, a linha francesa entraria em colapso. Sem a linha francesa, a Alemanha venceria a guerra. Então, o Mont Blanc foi carregado até o limite em Nova York, recebeu ordens de cruzar o Atlântico e entregar a carga em Bordeaux, França. Mas havia um problema. Submarinos alemães, os temidos U-boats, patrulhavam o Atlântico. Navios solitários eram alvos fáceis. A única maneira segura de cruzar era em comboio, dezenas de navios juntos, protegidos por contratorpedeiros, e o ponto de encontro dos comboios era Halifax. Então, o Mont Blanc navegou de Nova York até Halifax, chegando na noite de 5 de dezembro de 1917. Mas era tarde demais para entrar no porto. Regulamentações de guerra exigiam que navios entrassem apenas durante o dia, quando podiam ser inspecionados visualmente. Então, o Mont Blanc ancorou do lado de fora do porto esperando a manhã. A bordo estavam 41 homens, tripulação francesa, a maioria marinheiros comuns. Alguns nem sabiam exatamente o que estavam transportando. Os que sabiam estavam aterrorizados. O capitão era Aimé Lemedec, 51 anos, veterano de 3 décadas no mar. Ele sabia perfeitamente o perigo que carregava. Havia pedido escolta militar. Negado. Havia pedido para navegar sozinho, evitando portos movimentados. Negado. Suas ordens eram claras: entregar a carga na França, não questionar, não atrasar. Então, na manhã de 6 de dezembro, às 7h30, o Mont Blanc entrou no porto de Halifax. O que Lemedec não sabia era que outro navio estava fazendo exatamente a mesma coisa, vindo da direção oposta, e os dois estavam em rota de colisão. O Imo era um navio norueguês, muito maior que o Mont Blanc, 5.000 toneladas, construído para transportar carga pesada. Em dezembro de 1917 estava vazio, completamente vazio. Seu porão estava carregado apenas com lastro, água do mar usada para manter o navio estável quando não há carga real. Sua missão era simples: sair de Halifax, cruzar o Atlântico, chegar à Bélgica e carregar suprimentos humanitários para refugiados de guerra. Missão nobre, navio vazio, nenhum perigo, exceto por um detalhe. O Imo estava atrasado. Ele deveria ter saído de Halifax na manhã de 5 de dezembro, mas problemas com carvão atrasaram a partida. Agora, na manhã de 6 de dezembro, o capitão Hakon From estava desesperado para sair. Cada dia de atraso significava mais refugiados morrendo de fome na Europa. Então, às 7h30,
O Imo começou a navegar para fora do porto, indo em direção ao oceano. Ao mesmo tempo, o Mont Blanc estava entrando no porto, vindo do oceano. Ambos navegando no Narrows, o canal estreito que ligava o porto ao mar. Apenas 400 metros de largura no ponto mais estreito. Regras de navegação eram claras. Navios entrando mantinham-se no lado direito. Navios saindo mantinham-se no lado direito. Simples, como dirigir em uma estrada. Mas o Imo estava ligeiramente fora de posição. Havia outro navio ancorado perto da costa, e o Imo tinha desviado para evitá-lo, cruzando levemente para o lado esquerdo do canal. No Mont Blanc, o piloto Francis Mackay viu o Imo vindo em sua direção. Ele presumiu que o navio norueguês voltaria para o lado correto. Então, manteve curso. No Imo, o piloto William Hayes também viu o Mont Blanc. Ele presumiu que o navio francês desviaria, dando passagem ao navio maior. Ambos estavam errados. 8h40 da manhã. Os dois navios estavam a 700 metros um do outro, ambos ainda esperando que o outro desviasse. Mackay, no Mont Blanc, finalmente percebeu que o Imo não ia desviar. Ele ordenou: todo para a direita. O Mont Blanc virou bruscamente para a direita, tentando evitar a colisão. Mas Hayes, no Imo, viu o Mont Blanc virar e pensou: ele está vindo direto para mim. Então ele também virou para a direita. Erro fatal. Ambos os navios viraram na mesma direção. Em vez de se afastarem, estavam agora em rota direta de colisão. 8h45 da manhã. O Imo, muito maior, muito mais rápido, atingiu o Mont Blanc no lado direito, logo abaixo da ponte. A proa do Imo rasgou o casco do Mont Blanc como uma lata de metal, penetrando vários metros. O impacto não foi violento, foi quase suave. Um rangido de metal, um tremor. Mas foi o suficiente. Os barris de benzeno no convés do Mont Blanc foram esmagados. 35 toneladas de combustível líquido altamente inflamável derramaram sobre o convés, escorrendo para dentro do casco através da brecha aberta. E então faíscas, metal raspando contra metal, fricção, calor, ignição. As chamas explodiram instantaneamente. Uma parede de fogo azul e laranja subiu do convés do Mont Blanc, engolfando a ponte, as velas, os mastros. A tripulação francesa entrou em pânico total. Eles sabiam o que estava no porão, sabiam que tinham minutos, talvez segundos, antes que o fogo alcançasse os explosivos. O capitão Lemedec gritou: abandonem o navio, agora! Os botes salva-vidas foram lançados. 41 homens pularam no mar gelado, remaram freneticamente em direção à costa mais distante, tentando colocar a maior distância possível entre eles e a bomba flutuante. Eles não gritaram avisos, não tentaram alertar ninguém. Apenas fugiram. O Imo conseguiu se soltar do Mont Blanc e começou a se afastar, seu casco amassado, mas ainda navegável. O Mont Blanc, agora uma tocha gigante, começou a derivar lentamente em direção ao Pier 6, empurrado pela corrente e pelo vento. Pessoas em Halifax viram o incêndio. Era impossível não ver. Uma coluna de fumaça negra subia centenas de metros no céu. Chamas alaranjadas dançavam sobre o navio. Mas ninguém sabia o que estava dentro. Então eles fizeram o que qualquer pessoa faria ao ver um incêndio em um navio. Eles se aproximaram para assistir. Centenas de pessoas correram para as janelas. Pais ergueram crianças para que pudessem ver melhor. Trabalhadores do porto pararam suas atividades. Crianças saíram das escolas. Halifax tinha cerca de 50.000 habitantes. Naquela manhã, milhares estavam olhando diretamente para o Mont Blanc. O corpo de bombeiros de Halifax foi acionado. A estação ficava a apenas 800 metros do porto. O caminhão de bombeiros Patrícia foi enviado imediatamente com 9 bombeiros a bordo. Eles chegaram ao Pier 6 às 8h50. Começaram a desenrolar mangueiras, preparando-se para combater o incêndio. Ninguém lhes disse o que estava no navio. Ninguém sabia, exceto Vincent Coleman. E ele estava ocupado salvando 300 pessoas em um trem. 8h55. O fogo havia se espalhado completamente pelo Mont Blanc. O navio inteiro estava em chamas. O calor era tão intenso que a tinta na lateral do casco estava derretendo, pingando no mar como cera de vela. No porão, ocultos sob camadas de metal e madeira,
2.900 toneladas de explosivos começavam a aquecer. Ácido pícrico tem um ponto de detonação de 300 graus Celsius. O fogo no convés estava queimando a mais de 1.000 graus. Era apenas questão de tempo. 9h04 da manhã. O calor atingiu o ácido pícrico. E então Halifax desapareceu. A explosão do Mont Blanc liberou energia equivalente a 9 quilotons de TNT. Para colocar isso em perspectiva, a bomba atômica de Hiroshima tinha 15 quilotons. A explosão de Halifax foi 1/5 de Hiroshima. Mas ao contrário de Hiroshima, que explodiu a 600 metros de altitude, espalhando a energia sobre uma área ampla, Halifax explodiu ao nível do mar, concentrando toda a força em um ponto. O resultado foi apocalíptico. No momento exato da detonação, 9h04:35 da manhã, tudo em um raio de 800 metros foi completamente vaporizado. O Mont Blanc deixou de existir. Não afundou, não pegou fogo, simplesmente desapareceu. Vaporizou-se em uma nuvem de plasma superaquecido. O Pier 6, onde os bombeiros estavam trabalhando, desapareceu. Os 9 homens do caminhão Patrícia foram vaporizados instantaneamente. Não restaram corpos, não restaram destroços. Apenas um buraco no chão onde o pier costumava estar. A estação ferroviária de Richmond, onde Vincent Coleman estava em sua mesa de telégrafo, desapareceu. O prédio foi arrancado de suas fundações e pulverizado. Vincent Coleman morreu instantaneamente, antes mesmo de seu cérebro registrar o som. Mas ele havia salvado 300 vidas. O trem número 10 foi desviado a tempo. A onda de choque viajou para fora a uma velocidade de 1.000 metros por segundo. Mais rápido que o som. As pessoas viram a explosão uma fração de segundo antes de ouvi-la. Viram uma luz branca ofuscante, como se um segundo sol tivesse nascido sobre o porto. Depois, nada. A onda de choque os atingiu antes que pudessem processar o que estavam vendo. Edifícios de tijolos e concreto foram esmagados como caixas de papelão. Igrejas centenárias desmoronaram. Casas de madeira foram arrancadas de suas fundações e arremessadas centenas de metros. Vidros de janelas explodiram, enviando milhões de fragmentos afiados voando pelo ar como metralhadora invisível. A maioria das 2.000 mortes não foi causada pela explosão em si. Foi causada pelos estilhaços de vidro. Milhares de pessoas estavam olhando pela janela quando o Mont Blanc explodiu. As janelas explodiram diretamente em seus rostos. Fragmentos de vidro perfuraram olhos, gargantas, cérebros. Algumas pessoas foram decapitadas por pedaços de vidro do tamanho de facas. A explosão criou um cogumelo atômico. Não era radiativo, mas era idêntico em aparência. Uma nuvem em forma de cogumelo de fumaça, fogo e destroços subiu 6.000 metros no céu, visível a 100 quilômetros de distância. Dentro da nuvem, pedaços do Mont Blanc foram arremessados a alturas absurdas. A âncora do navio, pesando meia tonelada, foi encontrada a 3 quilômetros de distância, enterrada no solo. Um canhão do convés foi encontrado do outro lado da cidade. Fragmentos de metal choveram sobre Halifax por minutos após a explosão. Mas o pior ainda estava por vir. A explosão criou um vácuo momentâneo. O ar foi empurrado para fora tão rapidamente que criou uma zona de pressão extremamente baixa no centro. E então, como um elástico esticado ao máximo, o ar voltou. Vento de sucção. Pessoas que haviam sido derrubadas pela onda de choque foram arrastadas de volta em direção ao epicentro da explosão. Escombros voaram na direção oposta. Incêndios que haviam sido apagados pela explosão reinaram instantaneamente quando o oxigênio retornou. E então veio a água. A explosão ocorreu diretamente sobre o porto. Vaporizou milhões de litros de água instantaneamente. Criou uma cratera no fundo do oceano, com 60 metros de largura e 18 metros de profundidade. Quando a água retornou para preencher a cratera, criou um tsunami. Uma onda de 18 metros de altura varreu o porto, engolindo o que restava dos pires, arrastando destroços, corpos, navios danificados. A onda viajou para dentro da cidade, inundando ruas, arrancando edifícios já danificados, afogando pessoas que haviam sobrevivido à explosão inicial. O Imo, que havia colidido com o Mont Blanc,
Foi pego pela onda e arremessado para a costa como um brinquedo de banheira. Acabou encalhado a 150 metros de onde deveria estar, seu casco completamente destruído. Quando a água finalmente recuou, Halifax estava irreconhecível. O bairro de Richmond, o mais próximo do porto, simplesmente não existia mais. 2 quilômetros quadrados de casas, escolas, igrejas, lojas completamente destruídos. Onde antes havia ruas pavimentadas, agora havia apenas escombros fumegantes. 12.000 edifícios foram destruídos ou severamente danificados. 6.000 pessoas ficaram completamente sem teto em uma manhã de inverno canadense, com temperaturas abaixo de zero. 9.000 pessoas ficaram feridas, a maioria com ferimentos horríveis, queimaduras de 3º grau, membros arrancados, estilhaços de vidro cravados em rostos, pescoços, torsos. E 2.000 pessoas morreram, muitas instantaneamente. Outras nos incêndios que se seguiram. Algumas nos hospitais dias depois, de infecções e ferimentos que a medicina de 1917 não podia tratar. Foi a maior explosão feita pelo homem até Hiroshima, 28 anos depois. E foi completamente acidental. Nas primeiras horas após a explosão, Halifax estava em silêncio total. Não havia gritos, não havia choro. Apenas silêncio. As pessoas estavam em choque profundo demais para processar o que havia acontecido. Caminhavam pelas ruas como fantasmas, cobertos de sangue, vidro, fuligem. Alguns procuravam familiares. Outros simplesmente sentavam nos escombros, olhando para o vazio. Os hospitais foram completamente sobrecarregados em minutos. O Camp Hill Hospital tinha capacidade para 200 pacientes. Nos primeiros 30 minutos após a explosão, mais de 1.000 feridos chegaram. Médicos e enfermeiras trabalharam sem parar por dias. Realizaram cirurgias em corredores, em mesas de cozinha, ao ar livre. Amputações sem anestesia. Suturas feitas com linha de costura comum, porque o suprimento médico havia acabado. O maior desafio eram os ferimentos oculares. Milhares de pessoas haviam olhado diretamente para a explosão através de janelas. Quando o vidro explodiu, entrou direto em seus olhos. Halifax viu um aumento massivo de cegueira após a explosão. Estima-se que 200 pessoas perderam a visão completamente. E isso mudou a medicina oftalmológica para sempre. Médicos em Halifax desenvolveram novas técnicas de tratamento para trauma ocular agudo que ainda são usadas hoje. Mas na manhã de 6 de dezembro, eles estavam apenas tentando impedir que as pessoas morressem. E então começou a nevar. Às 10 da manhã, uma tempestade de neve atingiu Halifax. Neve pesada, vento forte, temperaturas despencando. As 6.000 pessoas sem teto foram forçadas a procurar abrigo em prédios já danificados, em igrejas lotadas, em qualquer lugar que tivesse um teto. Muitos morreram congelados naquela noite, feridos demais para se mover, fracos demais para procurar calor. Mas então, o mundo respondeu. A notícia da explosão se espalhou rapidamente. Telégrafos de Halifax, os que ainda funcionavam, enviaram pedidos de ajuda para todas as cidades próximas. Boston, Massachusetts, a 1.100 quilômetros de distância, foi a primeira a responder. Às 10 da noite de 6 de dezembro, apenas 13 horas após a explosão, um trem saiu de Boston carregado com médicos, enfermeiras, suprimentos médicos, cobertores, comida. Chegou a Halifax na manhã seguinte e imediatamente começou a trabalhar. Boston enviou mais trens nos dias seguintes. No total, a cidade doou o equivalente a 30 milhões de dólares, em valores de 2024, em ajuda para Halifax. Até hoje, Halifax envia uma enorme árvore de Natal para Boston todos os anos como agradecimento. É uma tradição que continua há mais de 100 anos. Outras cidades também ajudaram. Montreal, Toronto, Nova York, todas enviaram ajuda. Mas Boston foi a primeira. Boston salvou Halifax. O trabalho de resgate continuou por semanas. Equipes escavaram escombros procurando sobreviventes. Nos primeiros 2 dias, encontraram algumas pessoas vivas, presas sob destroços, protegidas por bolsões de espaço. Mas, depois disso, encontraram apenas corpos. Identificar os mortos foi um pesadelo. Muitos estavam queimados além do reconhecimento. Outros haviam sido mutilados pela explosão.
Alguns simplesmente desapareceram, vaporizados ou arrastados para o mar. Um morgue temporário foi estabelecido em uma arena de patinação no gelo. Corpos foram alinhados em fileiras cobertos com lençóis brancos. Famílias caminhavam entre as fileiras, procurando rostos familiares. Das 2.000 mortes, cerca de 400 nunca foram identificadas. Entre os mortos estavam os 9 bombeiros do Patrícia, todos vaporizados no epicentro. Nenhum corpo recuperado. Hoje há um memorial em Halifax com seus nomes. Vincent Coleman, o telegrafista que ficou para avisar o trem. Seu corpo foi encontrado nos escombros da estação. Ele morreu em seu posto, mãos ainda sobre o telégrafo. William Nickerson, 6 anos. Estava olhando pela janela de sua escola quando a explosão ocorreu. Morreu instantaneamente quando o vidro explodiu. Sua sala de aula tinha 30 crianças. Apenas 5 sobreviveram. Capitão Aimé Lemedec do Mont Blanc sobreviveu. Ele e sua tripulação haviam remado para a costa oposta e se escondido. Quando voltaram, Halifax estava em ruínas. Lemedec foi preso, acusado de homicídio negligente. Passou meses na prisão antes de ser absolvido. O tribunal decidiu que a colisão foi um acidente, não crime. William Hayes, o piloto do IMO, também sobreviveu. Ele também foi preso, também absolvido, mas carregou a culpa pelo resto da vida. Morreu em 1929, aos 51 anos. Causa da morte: ataque cardíaco. Mas aqueles que o conheciam dizem que ele morreu de tristeza. A reconstrução de Halifax levou anos. Bairros inteiros tiveram que ser reconstruídos do zero. O governo canadense investiu milhões. Novas casas, novas escolas, novas igrejas. Mas algumas feridas nunca sararam. A explosão de Halifax mudou o mundo de maneiras que poucas pessoas percebem. Primeiro, mudou a engenharia naval. Após Halifax, regulamentações internacionais sobre transporte de materiais perigosos foram completamente reescritas. Navios transportando explosivos agora têm que exibir sinalizações específicas, não podem entrar em portos movimentados sem escolta, e suas cargas têm que ser declaradas publicamente. O Mont Blanc navegou através de um porto cheio de navios civis sem que ninguém soubesse que era uma bomba flutuante. Isso nunca mais poderia acontecer. Segundo, mudou a medicina de emergência. Halifax foi o primeiro desastre em massa, onde triagem médica moderna foi usada. Médicos tiveram que decidir rapidamente quem tinha chance de sobreviver e quem não tinha. Recursos limitados significavam escolhas impossíveis. As técnicas desenvolvidas em Halifax foram usadas em todos os grandes desastres do século XX. Terremotos, bombardeios, acidentes. A triagem médica moderna nasceu nos escombros de Halifax. Terceiro, mudou o planejamento urbano. Após a reconstrução, Halifax implementou os primeiros códigos de construção modernos do Canadá. Edifícios tinham que ser construídos para resistir a explosões. Janelas tinham que ser reforçadas. Rotas de evacuação tinham que ser planejadas. Isso salvou vidas incontáveis em desastres futuros. E quarto, mais importante, mudou a maneira como o mundo pensava sobre armas. A explosão de Halifax mostrou o que uma grande explosão poderia fazer a uma cidade. Vaporizou prédios. Matou milhares em 1 segundo. Criou um cogumelo atômico. Quando os cientistas começaram a desenvolver a bomba atômica na década de 1940, eles usaram Halifax como referência. A bomba atômica será como Halifax, mas 10 vezes pior. E estavam certos. Hiroshima foi exatamente isso. Halifax multiplicado por 5. Nagasaki multiplicado por 7. Mas Halifax foi primeiro. Halifax mostrou o que a destruição em massa parecia. Halifax foi o aviso que o mundo ignorou. Hoje, mais de 100 anos depois, Halifax ainda se lembra. Todo dia, 6 de dezembro, às 9h04 da manhã, os sinos da cidade tocam. Escolas param. Pessoas fazem 1 minuto de silêncio. Há memoriais espalhados pela cidade. O Fort Needham Memorial Bell Tower, o Memorial do Corpo de Bombeiros, a âncora do Mont Blanc, que ainda está onde caiu, 3 quilômetros do epicentro, agora cercada por um parque memorial.
E todo ano, no início de dezembro, uma árvore gigante de Natal é enviada de Halifax para Boston. Erguida na Boston Common, decorada com luzes, e milhares de pessoas comparecem à cerimônia de iluminação. É um lembrete. Boston salvou Halifax quando mais precisava. E Halifax nunca esqueceu. O último sobrevivente da explosão, uma mulher chamada Mona Parsons, morreu em 2008, aos 109 anos. Ela tinha 6 anos quando a explosão ocorreu. Lembrava-se de estar na cozinha com a mãe, olhando pela janela para o navio em chamas. Eu estava prestes a perguntar à minha mãe o que era aquilo, ela disse em uma entrevista anos depois. E então o mundo desapareceu. Ela acordou debaixo de escombros, coberta de vidro, mas viva. Sua mãe a havia empurrado para baixo da mesa no último segundo. Perguntaram a ela anos depois se ela tinha pesadelos. Todos os dias, ela respondeu. Por mais de 90 anos, todas as noites, eu vejo aquele flash branco. Todas as noites, eu ouço o silêncio que veio depois. 6 de dezembro de 1917. Um cargueiro francês colidiu com um navio norueguês em um porto canadense. Um acidente. Um erro de navegação. Algo que acontece dezenas de vezes por ano em portos ao redor do mundo. Mas este acidente estava transportando 2.900 toneladas de explosivos. E esse erro matou 2.000 pessoas em 1 segundo. Vaporizou um bairro inteiro. Cegou centenas. Deixou milhares sem teto no meio do inverno. Foi a maior explosão feita pelo homem até Hiroshima. E foi completamente evitável. Se o IMO tivesse mantido seu lado do canal, se o Mont Blanc tivesse desviado mais cedo, se alguém tivesse gritado um aviso, se Vincent Coleman tivesse fugido em vez de enviar aquele telegrama. Mas ele não fugiu. Ele ficou, enviou o aviso, salvou 300 vidas e morreu quando o mundo explodiu 9 minutos depois. Hoje, nas profundezas do porto de Halifax, ainda há destroços do Mont Blanc, pedaços de metal retorcido, meio enterrados na lama, cobertos por um século de sedimento. Não há placa. Não há memorial subaquático. Apenas silêncio, porque algumas cicatrizes são profundas demais para serem marcadas. Algumas histórias são escuras demais para serem esquecidas. E alguns sacrifícios merecem ser lembrados para sempre. Nas profundezas do porto, Halifax ainda aguarda. Silencioso, imóvel, lembrando.